Olá, gente. O meu nome é Tiago Andrade, eu sou professor do Portal e na aula de hoje nós iremos falar sobre a metafísica. Essa aula será dividida em quatro partes. Eu darei a primeira parte, que eu falarei nesta aula agora, especificamente nessa parte desta aula, sobre o conceito de metafísica, qual é o seu objeto, aquilo que ela se propõe, quais são as suas divisões, qual é a sua história. E na segunda parte, o professor Ítalo ele falará sobre a metafísica na Idade Medieval, na filosofia medieval, aquele debate sobre Deus, sobre a agência de Deus, sobre o ser, enfim. Na terceira parte, eu falarei sobre a metafísica de Descartes, aquilo que Descartes entendeu sobre metafísica, sobre principalmente nós iremos falar sobre a dúvida hiperbólica, o que é isso. Então nós iremos falar como isso se encaixa na metafísica que ele tenta elaborar. E na quarta parte, o professor Ítalo voltará a falar nesta aula, na quarta parte, sobre a metafísica crítica de Kant. Como é que Kant ele criticou a metafísica tradicional e etc. E ele irá explicar no momento. Bem, nessa primeira parte nós iremos falar sobre o conceito de metafísica, aquilo qual é o objeto da metafísica. Mas para isso nós teremos que fazer um pulo, dar um salto para trás, ou nós iremos voltar um pouco no debate anterior ao debate especificamente metafísico. Por quê? Porque a metafísica, enquanto conceito, ela é posterior a Aristóteles, em conceito assim, do ponto de vista da palavra. Mas claro que o arcabouço, o que se encaixa, a filosofia, aquilo que se descreve da filosofia primeira de Aristóteles, ela se encaixa muito bem na metafísica. E que para ele escreveu no livro dele a metafísica, que seria a filosofia primeira. Mas esse termo metafísica que dá nome ao livro dele é um nome posterior de Andrônico de Rhodes, que ele compilou as obras de Aristóteles e ele colocou esse nome lá. Bem, mas antes disso a gente precisa entender um pouco como é que é a história desse conceito, de onde vem, de onde parte isso, quais são com quem que Aristóteles debateu. Bem, nós temos que falar um pouco sobre a filosofia pré-socrática. Na Grécia Antiga, houve uma passagem do mito, né, para a filosofia. Mas eu acho que a coisa mais importante de a gente falar é o seguinte, é de que antigamente, anterior aos filósofos, como Tales de Mileto, etc., as pessoas estavam mais preocupadas sobre qual é a origem do cosmos, qual é a origem dos deuses. Da origem do cosmos se tem o termo a cosmogonia. Cosmogonia é o estudo da origem do cosmos. A teogonia seria o estudo da origem dos deuses. Então, sempre ficou nessa questão de saber quais são os deuses, quais são o que funda a realidade. Mas isso ainda não se caracterizava como cosmologia. Então, o estudo da cosmologia, né, do cosmos, do ponto de vista mais filosófico, voltado à física, à realidade, ela foi iniciada por um filósofo, Tales de Mileto, em que ele criou uma tradição a partir dele que chamou a filosofia naturalista, a filosofia pré-socrática ou a filosofia cosmológica antes de Platão. Então, eles estavam tentando saber qual é a origem das coisas, mas não do ponto de vista da mitologia, mas do ponto de vista da filosofia, daquilo que qual é o princípio. Então, Tales de Mileto, como dentre outros, eles queriam saber qual é o princípio das coisas, qual é o princípio constitutivo das coisas. E para Tales, esse princípio, que em grego se chama arché, ela seria a água. Então a água seria o princípio das coisas. Então diz até uma anedota que Tales, ele caminhando caiu no buraco, né? Porque ele estava, não só porque estava pensando muito, mas porque isso diz de respeito da investigação que ele estava. Então nesse tipo de filosofia, na filosofia pré-socrática cosmológica, eles estavam preocupados de saber como é as coisas a partir da realidade mesma, não a partir de uma explicação dos deuses. Então, para Tales, o princípio das coisas seria a água. Por que ele pensou que era água? Porque para ele,
a Terra estava por cima da água. Então não pode ser a Terra. Então a água ela seria a origem e o princípio das coisas do mundo, do cosmos. Repare, Tales não fala que tudo é água, mas ele fala que a água é o princípio das coisas, que tudo se origina da água. O seu discípulo Anaximandro, ele vai discordar um pouco dele, vai dizer, olha, não, mas para mim o princípio das coisas, arqué, não é a água, é o áperon, é o ilimitado, o absoluto, o indeterminado, aquilo que é infinito. Então seria esse áperon. Esse áperon que seria, ou o ilimitado, que seria o princípio das coisas. O discípulo de Anaximandro, Anaximenes, ele vai dizer que, tá bom, eu concordo que esse princípio tem que ser eterno, mas não seria o áperon. Porque para Anaximenes, o áperon se derivava de um princípio mais fundamental, que esse princípio, para Anaximenes, seria o ar absoluto, o ar infinito, o ar como Deus, enfim. Porque ele queria ter uma explicação mais lógica disso tudo. Bem, após esse debate sobre esse princípio, continuou esse debate com Heráclito de Éfeso, que ele vai dizer o seguinte, de que o princípio, aquilo que a gente deveria se preocupar mais é o ser. Mas o ser no sentido de mudança, o ser no sentido daquilo que é contingente. Por exemplo, ele vai dizer que ninguém pode entrar no rio 2 vezes. Por exemplo, a gente não pode se banhar na Praia do Pina 2 vezes, porque nós não seremos os mesmos. Então, toda vez que a gente dá um frecheiro no Pina, né, a gente já é outra coisa. Por quê? Porque a realidade sempre está em mudança. E isso ele chamou de pantarrei. Pantarrei é aquilo que flui, é aquilo que está em oposição, é aquilo que está mudando, etc. Então, para ele, o ser ele é totalmente mutável, é volútil. A gente está evoluindo. Eu sou criança, eu viro adulto. Nada é o que é e fica lá fechado. O outro debatedor sobre isso é Parmênides. Parmênides de Eleia. É um filósofo grego antigo que ele vai dizer o seguinte, não, o ser ele não pode mudar. O ser o que é? Então há uma essência lá do ser que não pode mudar. Um exemplo, há algo de você lá que é você mesmo. É a sua identidade que não pode mudar. Então ficou nessa disputa que para ele, ele crítico de Heráclito, ele debatedor de Heráclito, vai dizer o seguinte, que o ser é o que é, ser e pensar são a mesma coisa. Se ser e pensar é a mesma coisa, nós não podemos pensar o não ser. Não há o não ser, porque pensar o não ser seria entrar em contradição. Então, para ele, tudo o que é o que é e não muda nada. Não há mudança nenhuma. Bem, Platão ele herda esse debate aí de Heráclito e Parmênides, dentre outros também, e vai fundar a teoria das ideias dele. Repare, veja, se para Heráclito de Éfeso ele diz que as coisas mudam, Platão vai dizer, tá bom, ele está certo, porque no mundo sensível, no mundo concreto ao qual nós estamos em contato, ele é mutável, ele muda. No mundo sensível, concreto, as coisas mudam, as coisas morrem, um carro fica velho, eu fico velho e morro, do ponto de vista material. Mas do ponto de vista da ideia, do ponto de vista da essência, da substância primeira, vamos dizer assim, no sentido aristotélico, as coisas não mudam. Então, veja, o mundo sensível é o mundo da mudança, é o mundo daquilo que fica mudando tudo. O mundo inteligível, o mundo das ideias, é o mundo do bem, do bem em si, da beleza em si, do pensamento. Então, essas coisas não mudam para Platão. Então, na realidade, as coisas do mundo sensível, elas seriam uma mera cópia do mundo inteligível da ideia. Então, esse é o debate mais ou menos sobre uma certa cosmologia antes de Platão, e Platão entraria em uma ontologia das ideias ou de uma metafísica das ideias, se vocês quiserem assim. Bem, mas já que a nossa aula está na definição daquilo que é metafísica, né, então nós demos esse percurso breve para a gente entender essa passagem do mito, da cosmologia, procurando o princípio das coisas, né, a água, é o ar, é o áperon, ou o ilimitado, é o que é a ideia, é o que é o átomo. Isso aí é o debate lá.
Platão já começa a gerar um debate na metafísica no sentido de eles querer saber qual é a ontologia das coisas. Bem, Aristóteles, para Aristóteles, a metafísica ela chamava de metafísica primeira. Veja, há dois sentidos que nós podemos empregar nesse conceito de metafísica. Meta pode ser além, aquilo que está além da física, meta é sempre além, não é isso? E física é física. Então seria uma ciência que estudaria aquilo que está além da física. Então a metafísica, se a gente quiser uma definição, seria a ciência ou o modo de pensar que estuda as coisas além do mundo físico e material. Mas também esse conceito em Aristóteles pode ser empregado aquilo que está antes da física. Por exemplo, nós estudamos a física. Há um físico que estuda a partícula, não é isso? Então, ele vai dizer assim, antes de eu estudar a física, o átomo, eu estudo os princípios constitutivos das coisas. Pode ser também, antes de aquilo que vem na ordem cronológica, antes da física, do livro A Física de Aristóteles, vem a metafísica. Porque a metafísica ela se ocuparia desses princípios primeiros, dessas causas primeiras. É a ciência que estuda o que constitui uma ciência. Um exemplo, um físico ele estuda a partícula, mas quais são os princípios, quais são a metodologia, né? O que é que ele está pensando lá que não está claro, que ele tem que ajudar. Então, assim, a metafísica ela ajudaria o físico a entender quais são os princípios da ciência dele, quais são os princípios da física, não é isso? Então, então em Aristóteles há 4 definições para a ciência da metafísica. No primeiro sentido, a metafísica ela indagaria as causas e os primeiros princípios. Então isso ele estaria perto daquela indagação dos pré-socráticos que queriam saber qual é o princípio, o arquê supremo das coisas, a água. Então ele vai dizer, tá bom, então a metafísica ela tem sentido também de investigar quais são as causas e os primeiros princípios. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido de metafísica é o sentido de estudar o ente enquanto ente, o ser enquanto ser. É isso? Qual é o ser em si das coisas? Um exemplo, quando você olha uma cadeira, você quer estudar isso que é a cadeira, mas do ponto de vista do ser enquanto ser da cadeira. Então, só uma coisa, para Aristóteles, nesse sentido do ser enquanto ser, para Aristóteles o ser ele se diz de múltiplas maneiras, de muitas formas. Então não há uma única forma de eu falar da cadeira. Há várias formas de a gente se falar da cadeira, que nós iremos ver isso posteriormente. Inclusive o professor Marciano ele falou sobre isso na aula dele, eu acho. No terceiro sentido de metafísica, para Aristóteles, a ciência, aquilo que ela se ocupa seria a substância, seria a ousia. A substância seria o substrato das coisas. O quarto sentido seria Deus. Então, veja, na metafísica de Aristóteles teria essa indagação, qual é essa substância suprema, esse Deus. Então, em Aristóteles a metafísica tem esse caráter de teologia. De teologia porque você se perguntar o princípio das coisas, você acaba chegando no princípio que é Deus, vamos dizer assim. Não é isso? Deus enquanto um ser supremo. Bem, aí para Aristóteles, a metafísica tem essas 4 indagações que eu falei agora, não é isso? Enquanto a filosofia primeira, a metafísica para Aristóteles é a filosofia primeira, a filosofia que ela se ocupa das causas e dos princípios primeiros das coisas. Por isso que para Aristóteles a metafísica ela seria uma ciência mais importante do que as outras ciências, do que a física, do que a matemática, do que dentre outras coisas. A metafísica ela seria a ciência suprema, porque ela investigaria o princípio daquilo que as ciências estudam. Então, se a biologia estuda os seres vivos, a metafísica ela ajudaria ele a entender quais são os princípios da ciência dele, entendeu? Então, mas Aristóteles ele vai falar no primeiro sentido das causas, que é o sentido mais geral da metafísica. Então, para Aristóteles, há 4 causas que ele vai falar, que é a causa formal,
a causa material, a causa eficiente e a causa final. Então, para Aristóteles, a causa formal ela seria a forma ou a essência das coisas. Seria só uma coisa mais geral, né? Qual é a forma da cadeira, né? Qual é a essência da cadeira do ponto de vista da forma? Esse é o primeiro sentido, que é a causa formal. A segunda causa é a causa material. A causa material é aquilo que é feito uma coisa. Por exemplo, a cadeira ela é feita de madeira. A cadeira é feita de madeira. A causa material da cadeira é a madeira. Então a madeira é a causa material da cadeira, da ideia de cadeira. A terceira causa ela seria a causa eficiente, que seria aquilo que provém o movimento. Um exemplo, na causa eficiente, nós vamos dizer assim, o golpe de uma bola, o golpe de uma bola é o movimento, é a causa eficiente do movimento da bola. Então, se eu dou um golpe na bola, não é isso? A causa eficiente do movimento da bola chegar lá seria essa causa eficiente, né? Que ela daria. E o quarto sentido para Aristóteles de causa seria a causa final, aquilo que as coisas se tornam, assim, é a causa final, ela seria o bem das coisas. Por exemplo, se você juntar tudo, teria uma ação completa. Então, veja, a metafísica, ela do ponto de vista do seu conceito, do seu conceito, ela seria aquilo que está além da física. Aquilo que a gente estuda os primeiros princípios das coisas, né? Isso nesse sentido mais geral. E principalmente Aristóteles, que foi a pessoa que cunhou esse termo, principalmente quando pessoas depois de Aristóteles colocaram esse nome lá de metafísica na obra de Aristóteles. Mas a metafísica, enquanto ciência primeira, a primeira filosofia era aquilo que ela se indaga as causas e o princípio das coisas. Bem, na filosofia moderna, no século XVII, houve uma distinção muito interessante sobre metafísica, uma definição interessante, que foi a definição da metafísica geral, que ela se ocuparia da ontologia. Por exemplo, aquilo que a gente falou sobre as causas das coisas, ela seria uma metafísica geral, seria uma ontologia. Então, metafísica geral seria ontologia, que ela se ocuparia dos princípios e as causas das coisas, das ciências, ajudaria, é uma coisa mais teorética, né, sobre o princípio das coisas. E haveria também nessa divisão a metafísica especial, que ela se ocuparia de Deus. Ela se ocuparia das divindades, ou se ocuparia dos seres das coisas, etc. Então, nesse sentido, nós temos uma ontologia que ela se encaixaria muito bem naquilo que Aristóteles fala, né, sobre o princípio das coisas, e nós também estaremos se preocupando também dessa metafísica especial, que seria os seres e Deus. Então, seria essa metafísica especial. Então, essa divisão hoje é bem aceita, não é unânime, mas nós poderemos pensar a metafísica enquanto um tipo de ontologia. Então, toda vez que você se indaga sobre alguma coisa, isso é metafísica. Então, a gente está fazendo metafísica no sentido de que a gente está fazendo ontologia, nesse sentido. Claro que na filosofia contemporânea há um debate sobre se isso tem sentido, né? Assim, se eu faço ontologia, isso não quer dizer que eu faço metafísica, mas isso é um debate para os filósofos profissionais e que não nos interessa. O que nos interessa aqui nessa aula é a gente saber de que a metafísica, enquanto metafísis, seria o estudo daquilo que está além da física. Então, toda vez que você vai ver a realidade, você olha o mundo, você olha... Um exemplo, você chega no Pina, aí você fala assim, poxa, que sol bonito, que praia bonita. Qual é o princípio disso tudo? Será que é Deus? Será que o princípio disso é o quê? Essa interrogação que a metafísica faz.
Né? Pode ser que você diga assim, não é Deus não. O princípio disso é a beleza, o princípio, assim, enfim, você pode falar como você queira falar, mas a ideia da metafísica é essa, é você estudar quais são as causas e os primeiros princípios das coisas. Bem, então, nessa primeira aula nós falamos um pouco sobre a história e a definição e o conceito de metafísica. Não se esqueça de se inscrever no canal, do nosso canal da Filosofia do Portal, comente, tire dúvida. Na monitoria nós iremos falar mais sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida anotem que nós iremos falar mais sobre isso. Lembrando que a próxima parte da aula será sobre a filosofia medieval, a metafísica na Idade Medieval, e depois eu voltarei a falar sobre Descartes, a metafísica de Descartes, e na quarta parte falaremos sobre, Ítalo falará, o professor Ítalo falará sobre a filosofia crítica de Kant, a metafísica kantiana, vamos dizer assim. Então, curta, acompanhe, estude e qualquer coisa estou à disposição para tirar as dúvidas. Forte abraço para todos.